A Lei 8.112 de 1990 é o regime jurídico dos servidores públicos federais. A cobrança da Lei 8.112 é bastante frequente em provas e aqui eu vou trazer os principais pontos que vão te ajudar a compreender o assunto e acertar muitas questões. Eu sou Cíntia Brunelli e eu te convido a se inscrever no canal porque toda semana eu estou aqui trazendo muitos conteúdos. Indo direto ao ponto, vamos começar. A Lei 8.112 é uma norma de caráter federal aplicável exclusivamente no âmbito da União. Portanto, ela não se aplica aos estados, Distrito Federal e municípios. Além disso, as disposições dessa lei alcançam os servidores públicos que pertençam à administração direta, autárquica e fundacional. Ela não se aplica aos empregados públicos, pois estes se submetem ao regime previsto na Consolidação das Leis do Trabalho, a CLT. E quem é que são os empregados públicos? São aqueles que são vinculados a empresas públicas e sociedades de economia mista. Funcionários de empresas públicas como Caixa e Correios, ou de sociedades de economia mista, como Banco do Brasil e Petrobras, se enquadram como empregados públicos e não servidores públicos. Parece tudo a mesma coisa, mas não é. E por serem empregados públicos, eles são regidos pela CLT e não pela Lei 8.112. Ou seja, servidor público é regido pela Lei 8.112, mas empregado público é seletista. O servidor é a pessoa legalmente investida em cargo público. A investidura em cargo público acontece com a posse. A posse, como o próprio nome diz, é aquele momento tão sonhado pelo concurseiro quando ele se posse do cargo e aí com a posse ele é investido no cargo público. Agora eu vou falar sobre as formas de provimento do cargo, que são as formas como a administração pode ocupar um cargo. As formas de provimento de um cargo público são nomeação, promoção, readaptação, reversão, aproveitamento, reintegração e recondução. Esse assunto é meio decoreba para memorizar todos esses nomes, mas não tem jeito, tem que memorizar. Eu te digo isso como amiga, você precisa memorizar esses nomes todos, porque há grandes chances de que eles apareçam na sua prova justamente porque os candidatos se confundem com os nomes. Então eu vou explicar resumidamente cada um. A nomeação é uma forma de provimento que é originária. A nomeação pode acontecer em caráter efetivo ou em comissão. O cargo efetivo depende de aprovação em concurso público, enquanto que para o cargo comissionado basta a contratação e trata-se de um cargo de confiança. Nós dizemos que os cargos comissionados são de livre nomeação e exoneração, ou seja, não precisa de concurso público, mas também pode ser destituído a qualquer momento. Eles se destinam apenas às atribuições de direção, chefia e assessoramento. Já o cargo efetivo é ocupado mediante concurso público, que pode ser de provas ou de provas e títulos, e ele pode ter validade máxima de até 2 anos, podendo ser prorrogado uma única vez por igual período. Atenção! Não se pode nomear candidato em um novo concurso público enquanto houver candidato aprovado no concurso anterior com prazo de validade ainda não expirado. Outras informações importantes. O candidato tem direito à nomeação quando for aprovado dentro do número das vagas previstas no edital do concurso. Imagine que o concurso prevê uma vaga e cadastro de reserva. O primeiro colocado tem direito à nomeação para ocupar a vaga, mas o segundo colocado não tem esse direito garantido, pois o edital previa apenas uma vaga.
Pode ser que o segundo colocado seja nomeado se surgir vaga, mas não há garantias de que isso vai acontecer. Além disso, não pode haver preterição na nomeação por desrespeito à ordem de classificação. A ordem deve ser seguida. Não é possível nomear o segundo candidato antes de nomear o primeiro, ou nomear o terceiro antes de nomear o segundo. Não é possível furar a fila. Atenção, se surgirem novas vagas ou se for aberto um novo concurso durante a validade do certame anterior, também não pode haver a preterição de candidatos que estão na lista. Em outras palavras, se abrir uma nova vaga, deve ser nomeado alguém seguindo a ordem da lista dos candidatos aprovados. Não é possível chamar alguém de fora da lista ou sem seguir a ordem da lista. Ou, se for aberto um novo concurso, enquanto o anterior ainda estiver na validade, é preciso nomear as pessoas da lista do concurso anterior, antes de começar a chamar o pessoal que passou no novo concurso. E a posse? Qual é a diferença entre nomeação e posse? A nomeação é o ato administrativo pelo qual se convoca a pessoa para tomar posse. E a posse é a aceitação formal por parte do nomeado das atribuições e responsabilidades do seu cargo. A partir da posse, o nomeado torna-se servidor público. Fazendo uma comparação, é como se a nomeação fosse o pedido de casamento do órgão público e a posse fosse o candidato dizendo: sim, eu aceito. Ai, que lindo! Quem foi que disse que no direito administrativo não tem romance, minha gente? Ok, foco. Volta. A posse é um ato administrativo que se conclui com a assinatura do termo, no qual constam as atribuições, deveres, responsabilidades e direito do servidor que vai ocupar o cargo. A posse deve ocorrer no prazo de 30 dias, contados da publicação do ato de provimento. Depois de empossado, o servidor conta com 15 dias desde a data da posse para entrar em exercício. Ao entrar em exercício, o servidor efetivo fica sujeito a estágio probatório pelo período de, atenção, 36 meses. A Lei 8.112 fala em 24 meses, mas isso está desatualizado, porque a Constituição prevê um prazo maior, de 36 meses. Após o estágio probatório, o servidor adquire a estabilidade, o que significa que ele só pode perder o cargo mediante sentença judicial transitada em julgado, ou por processo administrativo no qual lhe seja assegurada ampla defesa, ou se houver insuficiência de desempenho verificada mediante avaliação periódica na forma de lei complementar, e essa lei ainda não foi criada. Ou se houver excesso de despesa com o pessoal. Mas, antes de chegar a isso, o artigo 169 da Constituição traz algumas medidas que devem ser adotadas para reduzir despesas. A perda do cargo de um servidor efetivo para a redução de despesas é algo que acontece só em último caso. Ok, e se ele não for aprovado no estágio probatório? Nesse caso, ele vai ser exonerado. Ou, se ele já era estável em algum outro cargo público, ele será reconduzido ao cargo anteriormente ocupado, o seu cargo de origem. Aqui também é importante salientar que a estabilidade é aplicável somente ao servidor efetivo e não ao
comissionado. Estabilidade é só mediante aprovação em concurso público. Como eu expliquei há alguns minutos, as formas de provimento de um cargo público são nomeação, promoção, readaptação, reversão, aproveitamento, reintegração e recondução. Até agora eu estava falando sobre a nomeação. Tinha bastante coisa porque o assunto é importante mesmo. Agora eu vou falar resumidamente sobre o que significam as outras formas de provimento. A promoção é uma forma de provimento vertical, ou seja, para cima. Ela acontece quando há evolução dentro da mesma carreira. Perguntinha básica. Cíntia, pode haver promoção do cargo de técnico para o cargo de analista? Ou uma promoção do cargo de analista para o cargo de juiz? Não. Não pode. Não é possível haver promoção para uma carreira diferente, para mudar de carreira só mediante concurso público. As promoções só podem acontecer dentro da mesma carreira para a qual você passou no concurso. Agora eu vou explicar o que significam readaptação, reversão, reintegração e recondução. Como todas elas começam com re e elas são um pouco parecidas, fica fácil se confundir. Então preste atenção na explicação. Readaptação. A readaptação, como o próprio nome indica, acontece quando o servidor sofreu uma limitação na sua capacidade física ou mental e aí ele é readaptado em outro cargo que seja compatível com as suas limitações. Por isso é uma readaptação. Reversão. A reversão, como o próprio nome também sugere, é quando se reverte o quê? Uma aposentadoria. O servidor aposentado deve retornar à atividade e a isso é dado o nome de reversão. Acontece uma reversão do aposentado de volta para a atividade. Reintegração. A reintegração, como o nome também nos ajuda a compreender, é quando o servidor é reintegrado. E por que é que ele foi reintegrado? Porque antes ele tinha sido demitido, mas essa demissão foi invalidada. Aqui, preste atenção em uma coisa. Para o direito administrativo, uma demissão é uma pena, é uma penalidade, é uma punição. Um servidor só é demitido quando considera-se que ele fez coisa errada. Na iniciativa privada, usa-se a palavra demissão com o sentido de se desligar da empresa. Mas, para o serviço público, demissão é algo sério. Se houver um desligamento sem que haja esse viés de punição, aí nós não usamos a palavra demissão, e sim exoneração. Demissão e exoneração são coisas diferentes. Demissão é sempre punitiva, enquanto exoneração é um desligamento sem ter esse caráter de punição. Voltando à explicação, a reintegração é quando o servidor é reintegrado, porque antes ele tinha sido demitido, mas essa demissão foi invalidada. Recondução. A recondução ocorre quando o servidor é reconduzido. Para onde? Para o cargo que ele ocupava anteriormente. E por que é que ele está sendo reconduzido para o cargo anterior? Porque ele não foi aprovado no estágio probatório de um outro cargo. Ou porque houve a reintegração do antigo ocupante do cargo. Imagine que um servidor foi reintegrado, aí ele tem o direito de voltar ao seu antigo cargo. Só que ali já estava trabalhando um outro servidor.
Pois bem, esse outro servidor vai ser reconduzido ao seu cargo de origem. Faltou falar sobre a disponibilidade e o aproveitamento. A disponibilidade é o afastamento do servidor estável porque o cargo foi extinto ou porque o servidor está sendo desnecessário ao órgão naquele momento. O servidor fica à disposição. E aí, quando surgir um cargo com atribuições e vencimentos compatíveis com os que ele ocupava anteriormente, ele vai ser aproveitado. E é aí que temos o aproveitamento. O aproveitamento é o retorno do servidor que estava em disponibilidade. Gente, o Estatuto do Servidor Público é tema super importante para quem estuda para concurso público, porque ele despenca nas provas. A minha intenção aqui é a de trazer um vídeo curtinho, mais rico em conteúdo. E eu tenho muitos outros vídeos aqui no canal que podem te ajudar muito a entender mais sobre o direito administrativo e também outros assuntos do direito. O convite que eu te faço é para assistir a mais vídeos. E se você está se sentindo meio perdido, meio confuso e gostaria de ter uma base mais forte, a indicação que eu te faço é assistir ao curso Primeiros Passos no Direito, porque ali eu trago a base que quem estuda o direito precisa saber. A base é importante, porque quando a base é fraca, é muito mais difícil se desenvolver e evoluir no direito, porque ficam lacunas, ficam falhas no seu raciocínio. O curso Primeiros Passos no Direito traz essa base para preencher as falhas e te dar conteúdo fundamental, as raízes, para depois você ter um crescimento mais rápido. Muitas vezes, quando a pessoa se sente perdida nos estudos ou sente que a sua evolução está indo muito devagar, isso acontece porque faltou a base. Se para você esse papo está fazendo sentido, você pode olhar embaixo desse vídeo, ali na descrição, porque ali eu vou deixar o link para você clicar e virar meu aluno ainda hoje. Assista às aulas porque você vai amar e vai fazer toda a diferença para você, para ampliar o seu entendimento. E aproveite também os conteúdos gratuitos aqui do canal, porque tem muita coisa aqui também para te ajudar. Estude, seja como for, mas estude. Vou deixar aqui uma sugestão de playlist para você clicar e aproveitar. Até!